Bem-vindo, doutor. Quanto tempo, é um prazer recebê-lo, doutor Ismael Gomes no programa. Tudo bom? Obrigado, é um prazer voltar aqui conversar contigo. Verdade, fazer um tempinho. Bom, esse ano é a primeira vez, esse né? Ano é a primeira vez. Espero que venham outros momentos também. Gente, as aulas voltaram, né? E nada como a gente ter aí algumas informações em relação às nossas crianças, ou até mesmo algumas dicas em relação aos adultos. Você que carrega a mochila nas costas, sabe qual é a melhor opção para não prejudicar a sua coluna? Hein? E nada como ter dicas preciosas aqui hoje, com a participação no estúdio do Dr. Ismael Gomes, ele que é especialista em ortopedia e também traumatologia, doutorando e mestre em ciências do movimento humano, presidente da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e Atividade Física Regional aqui de Santa Catarina, delegado do CREFITO, enfim, tem uma biografia fantástica, corre o dia inteiro, hein? O dia inteiro, alguns anos já fazendo o que a gente gosta, né? É uma paixão, na verdade. É uma paixão, um amor, trazer qualidade de vida para as pessoas é gostoso, né? Bom, então vamos afinal de contas, mochila, conforme a mochila, peso da mochila, prejudica ou não prejudica, doutor? Vamos lá, até eu escrevi para a produção do teu programa, tem alguns mitos. Tá, tem mitos e tem verdades Tem aí. verdades, né? A ciência não fala para nós sobre peso. O peso, tem vários artigos que não comprovam que o peso faz lesão da coluna em crianças. Certo. Tá? Porém, a gente sabe que a estrutura muscular de cada um é diferente. Então, assim, o bom senso sempre vale. Tamanho da mochila, o peso que leva, as alças, como usar. Isso aí nós vamos falar um pouquinho. Você destaca normalmente isso até com a família, quando de visita em consultório, você passa esse beabá. Bom, a mochila tem que ser. O que acontece? As crianças mais novas, menorzinhas, eu acho que não tem tanto material didático. Ok. Então, a gente vai ter um problema maior quando eles começam a carregar aqueles livros, né, na mochila. Okay. Então, por exemplo, na minha casa eu tenho 2 filhos, tenho o Felipe e a Marielle, o Felipe já está com 9 anos, ele carrega a mochilinha de rodinha. Mochila de rodinha é bom? Uma boa opção. Porém, boa opção. A mochila de rodinha não pode ser tão pesada, porque se tiver que subir escada, ele vai ter que carregar na mão. Então, assim, tem que ter o bom senso, a família conversar com a escola também, para ver se tem como guardar os materiais que não vão ser utilizados em algum lugar. Às vezes não consegue, mas então tem que ter essa parceria entre os professores e os alunos. Para levar o material... O necessário. Necessário. Essa é a palavra, para aquele dia. Eu acho que todo mundo quer ter caderno bonito, quer ter as coisas bonitas, mas às vezes é mais do que o necessário. Né? Muito bem. Então, quando usa a mochila nas costas... Que depois de alguma certa idade não quer mais saber a mochila de rodinha, né? Isso, mochila nas costas. Daí tu vê a turma andando com a mochila só de um lado, só do outro. Sim. Então, assim, a gente não destaca tanto as lesões da coluna, e sim as lesões de ombro, né? Que fica segurando a mochila com o ombro para cima. A gente destaca postura do pescoço, se a mochila fica muito para baixo, se anda com o pescoço para frente, protusão dos ombros, que a gente chama de anteriorização dos ombros. Mas, assim, a gente orienta, mochila na altura da cintura, com as tiras mais largas, assim, que dê as alças da mochila, que dê uma estrutura melhor. Atrás da mochila, que ela seja estofada, para que ela não tenha nada pontiagudo. Às vezes carrega algum material que pode machucar as costas. Procurar não correr quando estiver usando as mochilas. Às vezes a gurizada sai da aula correndo com aquelas mochilas. Isso aí vai também das famílias orientar essa parte, né? É importante, né? Saber como conduzir a mochila. O que nós temos, independente da idade, da fase, é claro, nessa de crescimento ainda, mas é a questão de sempre cuidar da postura, isso? E sempre estar com o corpo fortalecido. Eu acho que aí tem que ter a questão dos pais em casa. Por quê que eu digo isso para o pessoal que está em casa olhando? As crianças, elas têm, quando você está em casa, acompanhando o seu filho, você tem que ver se ela não tem alguma alteração na coluna. As escolioses são muito comuns em crianças. Então, aí que a gente precisa prestar atenção. Não é a mochila que criou a escoliose. Porém, as alterações posturais da vida diária ou uma alteração de nascença, uma alteração morfológica, discrepância de membros, um pouquinho uma perna mais curta que a outra, a coluna começa a ficar... Então, eu acho que daí tem que ter a avaliação do fisioterapeuta. A minha área de formação é esse estudo da biomecânica, né? O doutorado em ciências do movimento é na questão biomecânica, a questão do movimento com as alterações funcionais, que a gente chama,
né? Eu acho que é importante, casos mais graves, tem que ter o acompanhamento da equipe multidisciplinar, né? Com os médicos, os associados. Então, muitas vezes tem a parte psicológica junto, que ficam mais muito, né? introspectivos, Principalmente a pessoa Tem que vai as- se aí que- encolhendo. Os mais altos também têm essa condição. Às vezes os amigos menores e aquilo você vai... Eu falo para meus pacientes, né? A cama não foi feita, a cadeira não foi feita, o carro, as pessoas mais altas sofrem também. Sofrem também. Sofrem E também. muitas vezes, como o adolescente cresce muito rápido, daquele estirão, normalmente ele fica corcunda por um período, se a família não fica atenta e também não fica cuidando. Eu acho que a parte principal é essa, ter cuidado com o seu filho, cuidado com o seu aluno. Às vezes as próprias professoras podem passar esse feedback, essa orientação e dar essa postura, essa dica. de cuidado. Não, para as crianças, ou da mochila, ó, você está carregando muito peso, esse material você não precisa levar. Então, assim, tem que ter o contexto conversa, da família mas assim, cuidar o material, preferir rodinha e, se possível, deixar o menos material possível na Tá, mochila. nada de muito pesado, Nada muito pesado. acolchoadinho as alças, Isso, aqui atrás mais larga. também. O ponto, eu vi que você colocou um ponto muito interessante, que às vezes o objeto mais pesado fica no centro da... Isso, distribuir, né, o peso. Distribuir, É igual o usar carro, tudo, né? Vai usar viajar, tudo. bota o carro um pouquinho meio para não Usar tudo que tem usar tudo de que bolsinho. tem. E a ideia é sempre na altura da cintura, não aquelas mochilas no meio do glúteo, assim, no bumbum. Aquelas aquelas bem lá mochilas embaixo. para baixo, assim, isso aí, Aí não força é legal. muito a coluna. Porque faz alteração do centro de gravidade. Isso aí daí a pessoa tem que Certo. ficar, mas o resto é isso Gente, aí. tudo nosso, e a gente adulto aproveita o gancho aqui e começa a se observar. Como é que você está sentado no teu trabalho, como é que você está sentado no teu carro, como é que você está se largando no sofá. Eu vou te dizer que para as crianças e adolescentes a gente está de olho, mas a gente sabe que depois de uma certa idade, meu bem, que a gente vai usando bem a maquininha, ela também vai sentindo tudo isso que a gente fez de errado, né? É isso aí. A parte importante é dizer para o pessoal que vale a prevenção. Quando tiver qualquer desconforto, qualquer sinal vermelho, em inglês a gente fala red flag, né? A primeira bandeira vermelha, procurar um profissional e praticar atividade física, e é isso que precisamos. Gente, está aí, doutor Ismael Gomes, ele que atua nessa área da fisioterapia tão importante, doutorando e mestre em ciências do movimento humano, trazendo hoje para a gente essas informações. Muito obrigada. Eu que agradeço, Vou ficar de olho na postura. espero ter sido um pouquinho Muito, esclarecedor para as pessoas muito. e agradecer a oportunidade mais uma vez para estar com você. É sempre muito bom. Muito obrigado. Obrigada. A gente vai aprendendo, né? É isso aí. Aprendendo e também a se observar, isso é importante. Até barriguda a gente fica, viu? Conforme uma postura.